Olá, meu irmão e amigo, chegando para você mais um programa Vidrados na Palavra com o seu irmão e amigo, pastor Osiris Santos. Olá, queridos, eu sou o pastor Osiris Santos e o tema do nosso episódio de hoje é paciência. E o título da nossa mensagem é A Paciência que nos conduz à vitória. A nossa convidada de hoje é a nossa irmã Stephanie Farias. Quero ler com você o texto que está no livro de Salmos, no capítulo 40, versículos de 1 a 3, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Graças a Deus. Este texto, meus queridos, que nós lemos fala de paciência, mais precisamente de esperar com paciência. Esperar não só é uma virtude, como também é uma parte do fruto do Espírito Santo. Interessante, por incrível que pareça. Esperar é uma parte do fruto do Espírito Santo. E por ser fruto do Espírito, significa dizer que nós, como servos de Deus, e principalmente como moradas do Espírito, temos todas as condições de exercer esta virtude. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo nos capacita a exercermos essa espera, que lá no texto de Gálatas chama de longanimidade, e é a mesma coisa que paciência. Se não for assim, nós vamos colher alguns resultados desastrosos na nossa vida, como, por exemplo, decepção, ansiedade, angústia e outros tipos de situações que definitivamente não nos levarão a lugar nenhum. Pelo contrário, vão nos fazer desistir de ver o agir de Deus em nossas vidas. E assim, vamos estar abrindo mão de ver as promessas de Deus se cumprindo em nós e perdendo as grandes bênçãos que Ele tem para nós. Mas, em contrapartida, se exercermos a paciência que a palavra do Senhor nos orienta, certamente nós vamos alcançar as promessas e vamos desfrutar das vitórias que Deus tem para todos nós. A Bíblia fala de alguns personagens que alcançaram a vitória e viram a promessa de Deus se cumprir, exatamente porque exerceram a paciência em suas trajetórias de vida. Vamos ver então 3 desses personagens que exerceram essa paciência e alcançaram a vitória. Depois do nosso primeiro intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Bem, queridos irmãos, estamos de volta para o primeiro bloco do nosso episódio de hoje, cujo tema é paciência. E o título da nossa mensagem é A Paciência que nos conduz à vitória. E o nosso primeiro personagem de hoje é Noé, um homem de Deus, um servo do Senhor, que teve paciência para esperar as coisas acontecerem no momento certo de sua vida, não sem preocupações, não sem tribulações, mas ele conseguiu exercer essa paciência para esperar que o plano que Deus havia revelado para ele se cumprisse. Eu quero convidar a nossa convidada, aliás, eu quero convidar a nossa irmã Stephanie, que está com a gente hoje,
fazer o seu primeiro comentário acerca da vida desse personagem tão importante da Bíblia Sagrada, que teve a paciência de esperar que tudo aquilo que Deus disse a ele se cumprisse. Irmã Stephanie, por gentileza. Olá, pessoal. Olá, pastor. Então, gente, nesse momento a gente está falando sobre Noé, que foi um grande exemplo de homem que teve uma paciência muito grande. Ele também, além de sua paciência, ele também exerceu muito a sua fé e a sua confiança. Elas andaram junto com ele, porque nesse tempo, quando Jesus mandou essa missão para ele viveu exatamente o que diz em Hebreus 11, no versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Noé, ele não tinha visto nada que comprovasse que iria acontecer o dilúvio. Então ele agiu somente por fé, somente por sua confiança em Deus. E nisso ele construiu, ele passou por um grande percurso, uma grande trajetória. Não foi fácil, como o pastor já disse, ele passou por algumas diversas situações. Pessoas não acreditaram no que Deus tinha dito para ele, mas ele manteve a sua fé firme, a sua confiança, e foi um homem paciente. E graças a essa paciência que ele teve, ele viu um milagre acontecer na sua vida. Porque nós sabemos que Noé, ele não tinha um preparo para poder construir uma arca. Nem ele, nem os homens que o ajudaram. Mas Deus o capacitou, Deus o ajudou. E nós trazendo isso para a nossa vida, nos dias de hoje, nós sabemos que quando Deus está no meio, quando Deus está no centro, nós não temos que se preocupar. Somente nós temos que ter a paciência que Ele está agindo, que tudo vai dar certo, que tudo vai se cumprir na hora e no tempo exato. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando chegar o tempo certo e a hora exata, a promessa vai se cumprir. A promessa para a nossa vida ela já foi feita, já foi lançada. Mas nós temos que ser o quê? Pacientes. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Porque se caso acontecer a ansiedade, aí nós começamos a colocar as nossas próprias mãos. E quando nós agimos assim, nós estamos dando um passo para trás. Porque nós não estamos deixando a vontade de Deus ser cumprida totalmente em nossa vida. Não é dessa forma que tem que acontecer. Nós temos que deixar Ele como um centro de nossa vida, deixar Ele agir como Noé fez. Deixou Deus agir na sua vida, e aí ele foi cumprindo a sua missão, foi deixando que isso acontecesse na sua vida. É claro que não foi fácil, como já foi dito, mas ele permitiu que isso fosse cumprido. E na hora exata, ele conseguiu a sua vitória. Ele e sua família foi salva do dilúvio, ele conseguiu passar por esse tempo, e graças a Deus que nós devemos ter isso como um exemplo, a paciência. E a paciência é a verdadeira que vem de Deus, aquela que tudo espera, tudo suporta. Então vamos pegar como exemplo esse homem de grande fé, de grande confiança. A Bíblia fala de esperar, ela não fala de uma espera simples, ela não fala de uma espera qualquer, de uma espera sem expectativa, muito pelo contrário. A Bíblia fala, na voz do salmista, esperei com paciência. E esse esperar com paciência, existe ali um tempo que passa, um tempo decorrido. E durante esse tempo que passa, durante esse tempo de espera, dessa espera com paciência, muitas coisas acontecem. No caso de Noé, por exemplo, eu imagino a oposição que ele deve ter enfrentado. A Bíblia não fala com detalhes acerca disso, mas eu posso imaginar a oposição que ele deve ter enfrentado com relação às pessoas. Porque, veja bem, a geração do tempo de Noé, quando chegou naquele ponto de Deus dar essas instruções para que ele construísse a arca, não era uma geração, vamos dizer assim, que vivia dentro de uma certa normalidade. Pelo contrário, era uma geração que a Bíblia diz que se corrompeu. Era uma geração que estava perdida a ponto de Deus tomar essa decisão radical de destruir a terra com o dilúvio, destruir a humanidade através do dilúvio. Então eu imagino as coisas que Noé teve que escutar por parte das pessoas, se opondo àquele ato de obediência a Deus. Eu imagino quantas pessoas devem ter perguntado para ele: vem cá, o que é isso aí que você está fazendo? E ele, não sei se ele disse isso, mas vamos supor que ele tenha dito: não, Deus mandou eu construir uma arca porque ele me falou que vai mandar água sobre a terra, vai mandar um dilúvio sobre a terra, e esse dilúvio vai trazer consequências terríveis.
Aí eu imagino as pessoas fazendo pouco caso de Noé, desfazendo de Noé, exatamente pelo fato de Noé estar obedecendo a Deus, não tanto por ele estar construindo uma arca, mas por ele estar obedecendo a Deus. E sempre que alguém decide obedecer a Deus, se levantam uma série de situações, inclusive pessoas, na verdade, para se oporem a essa pessoa que toma essa decisão de obedecer a Deus. Como é que você vê essa questão, Stephanie? Quando nós colocamos a nossa obediência, né, em primeiro lugar, e principalmente a Deus, tudo vai bem, porque a obediência é um mandamento também para nós. Nós temos que obedecer a Deus e obedecer todas as coisas que Ele nos mandou a fazer. E quando a gente faz isso, é claro que as bênçãos elas vão nos perseguir, como também diz na Bíblia. Nós não vamos precisar nem de se esforçar. Então, se a gente começar a se preocupar, né, e zelar em obedecer a Deus, tudo na nossa vida vai bem. Interessante que nessa obediência na vida de Noé, não foi assim algo isolado, não foi uma obediência isolada, não foi uma obediência contínua, que teve um período grande de obediência, porque veja bem, quando Deus dá essa ordem a Noé, e Noé começa a construir a arca, foi no ano 600 da vida de Noé, e aí começaram a se passar as semanas, os meses, e toda essa trajetória de tempo, todo esse passar de tempo, foram mais ou menos aí um ano, porque quando Noé sai da arca e pisa em terra seca novamente, já estava no ano 601 da vida dele, ou seja, um ano havia se passado. Então a gente percebe que, mesmo com todas aquelas condições adversas, aquelas incertezas, porque ele não sabia, na verdade, quanto tempo iria durar aquele dilúvio, ele não sabia com quanto tempo ele poderia ver novamente a terra seca ou pisar novamente a terra seca depois que as águas baixassem, ele não sabia de nada disso. Então, o que restava para Noé era exatamente obedecer a Deus e esperar com paciência no Senhor, não é verdade? É verdade. Colocando no dia de hoje, né, a gente passa por um obstáculo, passa por uma prova, um problema tão pequeno às vezes, menor do que esse que o Noé passou nessa época. A gente já se desespera, já quer jogar tudo pro alto, já não sabe o que fazer, mas Deus está no controle. Só basta a gente fazer a mesma coisa, continuar com a nossa paciência, obedecer a Deus e não se desesperar, é claro, porque Deus é maior do que todas as coisas e maior do que o nosso problema. É verdade. Então é válido, é mais do que válido a gente esperar com paciência no Senhor, como diz o salmista, e tendo como exemplo a vida de Noé. Um dos exemplos, a vida de Noé, que depois de obedecer a Deus, esperar com paciência, e não um esperar estático, mas um esperar bem dinâmico, obedecendo passo a passo as ordens de Deus, certamente lá no final do desfecho dessa questão do dilúvio, Noé viu a vitória, ou seja, os planos de Deus, os propósitos que Deus tinha para toda aquela situação que foi criada, se cumpriram na vida de Noé. Depois que Noé desce da arca, Deus começa a reconstruir tudo de novo através de Noé e de sua família e dos animais que estavam com ele. Deus começa um processo completo de restauração da terra, de restauração da humanidade, e a Bíblia diz que a partir daí Noé ainda viveu mais de 300 e poucos anos. Que coisa tremenda! E eu posso garantir, à luz da Bíblia Sagrada, que esse período de 300 e poucos anos que Noé viveu, depois de todo esse episódio do dilúvio, certamente foi um período de paz, um período de tranquilidade, uma vida abençoada, com a vitória que Deus entregou na mão de Noé, e viu o preço, né, da corrupção moral do gênero humano, viu o preço, foi a destruição do gênero humano, e ele viu também a recompensa da obediência e da paciência, não é verdade? Viu os planos e os propósitos de Deus se cumprirem em e através dele, não é verdade? Que coisa maravilhosa! Então, a gente pode usar tranquilamente esse exemplo da vida de Noé e perseverar, esperar pacientemente no Senhor, agindo, vivendo, trabalhando, obedecendo enquanto o tempo decorre, porque certamente, logo ali na frente, após a gente perseverar, esperar pacientemente no Senhor, os planos de Deus vão se cumprir, a vitória vai estar garantida, não é verdade? Só mais uma coisa, porque Deus também não dá nada daquilo que a gente não vai conseguir suportar. Quando ele enviou essa missão para Noé, ele já sabia que ele ia ter uma estrutura para receber essa missão. A nossa vida é exatamente assim. E é importante lembrar que nesse momento que Deus enviou essa missão para Noé, ele não tinha nenhum preparo para construir aquela arca.
já depois de muito tempo, homens estudiosos construíram aquele Titanic, né? Eles eram homens profissionais, sabiam do que estavam fazendo, e olha no que deu, o Titanic afundou. Então nós sabemos que quando Deus está no controle, você não precisa ser a melhor pessoa, aquela pessoa mais capacitada do mundo. Não, quando Deus está no controle, Ele vai te capacitar, Ele vai nos ajudar para fazer o que Ele está mandando. Então só basta a gente obedecer e ficar com nossos ouvidos totalmente atentos para Ele. É verdade, isso nos faz lembrar o que nós comentamos lá no início, que a paciência ela é fruto do Espírito Santo. Ela é o resultado da habitação do Espírito Santo em nós. Então, Ele nos capacita. Noé não tinha um preparo humano, mas ele foi preparado por Deus. Certamente Deus encheu Noé da presença dele, encheu Noé com a sabedoria do Espírito dele, e Noé então pôde construir aquela arca em obediência a Deus, cumprindo todos os detalhes que Deus deu para ele, e certamente a arca não afundou. Então, a gente pode dizer para o nosso querido ouvinte que a arca da vida dele não vai afundar, que Deus está no controle. Não é isso, Stephanie? É isso mesmo. Em nome de Jesus, só basta confiar. Amém. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Bem, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso episódio de hoje do nosso podcast, e o nosso tema é paciência, e o título da nossa mensagem é A Paciência que nos conduz à vitória. Nós estamos falando de alguns personagens que exerceram essa paciência e conquistaram a vitória. Está com a gente hoje a nossa irmã Stephanie Farias. Nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre o nosso segundo personagem de hoje, que é Jó. Jó também foi um exemplo de paciência, e uma paciência que venceu todas as coisas. A gente conhece o contexto da vida de Jó e a gente sabe que não foi fácil. Não foi fácil, foram situações diferentes da que nós vimos, por exemplo, na vida de Noé, porque a espera paciente de Jó foi uma espera com situações extremas, situações que afetaram diretamente não só a sua saúde física, mas eu acredito que também a sua saúde emocional, enfim, todas as partes envolvidas em toda aquela questão da espera paciente de Jó, eu creio que trouxe consequências que talvez uma pessoa comum, uma pessoa normal, sem a presença de Deus, certamente não suportaria passar por tudo aquilo que ele passou. Mas a principal qualidade de Jó era exatamente ser um homem íntegro e reto aos olhos de Deus, um homem temente a Deus, e isso foi o que fez toda a diferença para que ele conseguisse, então, passar por tudo aquilo que ele passou e não entregar os pontos em momento algum, continuar esperando com paciência até alcançar a vitória final. E eu gostaria de convidar mais uma vez a nossa irmã Stephanie. Ela vai estar comentando um pouquinho acerca desse personagem também tão fantástico, tão importante, que traz um exemplo de vida tremendo para todos nós. Stephanie, por favor. Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui. Eu sou Stephanie Farias. Esse personagem Jó também é um grande exemplo para a nossa vida, porque ele foi um homem totalmente temente a Deus e também paciente, pois ele passou por momentos de muita dificuldade, como o pastor disse. Não foi fácil sua trajetória, realmente ele foi muito provado, e ele perdeu bens materiais, ele perdeu seus filhos, ele perdeu amigos e também perdeu a sua esposa. Então ele passou por diversas coisas em sua vida que trouxeram e abalou também a sua vida, tanto emocional quanto também espiritual. Mas graças a Deus ele continuou firme e temente a Deus. E isso não deixou que sua fé fosse abalada. E ele passou por esse processo, né? Mas ele não perdeu a sua esperança. E Deus, com certeza, agiu a favor de Jó. E foi cumprido, né? O que já estava prometido na vida dele. Ele deixa um exemplo pra gente, porque a gente também passa por diversas situações em nossa vida. Nós também passamos por problemas, também passamos por perdas.
E isso nos deixa claro que Deus está no controle e não é por conta dessas coisas que nós vamos desistir. Jó, ele passou por tudo isso e ele não desistiu. Ele continuou firme, ele continuou ali e ele conseguiu chegar até o final. Quando ele chegou lá no final, ele teve a sua família construída novamente, seus bens materiais, ele conseguiu conquistar novamente, porque Deus capacitou para isso. Que nós venhamos seguir esse exemplo de Jó, de ser confiante, ser paciente, é claro, acima de tudo, porque a paciência é o que leva a gente a conseguir chegar até a nossa vitória, porque a prova, ela chega na nossa vida, a prova, e nós temos que ser aprovado para ser aprovado. Então todo esse percurso vai chegar a pena, vai valer a pena. Então vamos ser pacientes, meus irmãos, vamos esperar em Deus que no tempo certo Ele vai nos dar a vitória. É verdade, irmã Stephanie. Mais uma vez a gente percebe também nessa espera de Jó que, mais uma vez, pessoas se levantam, como foi no caso de Noé, para fazer pressão contrária. No caso de Jó, foi a própria mulher de Jó, que fez aquela declaração clássica que todo mundo conhece, quando ela diz para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, diante dessa declaração da mulher de Jó, o que a gente pode perceber? Que a situação que Jó estava passando, a dificuldade que ele estava enfrentando durante aquela espera paciente, foi realmente algo extremo. Por quê? Porque certamente a sua esposa o amava e ela não falaria isso se não estivesse vendo o sofrimento extremo que o seu esposo estava passando. Então, a gente percebe que ela ficou tão assim abalada em ver aquela situação que o marido estava passando e esperando, ainda assim esperando, de uma certa forma, com paciência no Senhor, porque a gente pode entender essa paciência como um tempo que decorre, e a gente já falou sobre isso. Então a gente percebe que o sofrimento dela foi tão grande ao ver o seu esposo Jó naquela situação, que ela, no seu entendimento, ela achava melhor então ele morrer. Não é verdade? Porque ela entendeu que ele morrendo, ele estaria livre de todo aquele sofrimento. Mas nem sempre morrer é a solução. Eu diria que nunca morrer é a solução. A gente só deve morrer quando Deus nos chamar. Não é verdade? É verdade. Então, a gente precisa enfrentar todas as intempéries que se levantam na nossa vida com paciência, com confiança, como já foi dito pela nossa irmã Stephanie, crendo que o Senhor está no controle. Eu pergunto para você, em algum momento, Deus deixou de estar no controle da vida de Jó? Não. Tanto que no final, qual foi o desfecho? Vitória. Apesar de tudo aquilo que ele passou, vitória. E mais uma coisa que a gente observa na leitura desse livro tão fantástico que é o livro de Jó, a gente observa que, além de todas as outras coisas boas que Jó pôde colher depois, lá na frente, como resultado daquela paciência, daquela espera paciente, a gente percebe que houve um amadurecimento grande, o que significa dizer que quando a gente exerce essa paciência, esperando no Senhor, a gente também amadurece. Porque essa, aliás, é uma das finalidades de Deus permitir que a gente passe por determinadas provações na nossa vida. Não é para que a gente seja destruído, como foi o caso de Jó. Jó não estava passando por aquilo para ser destruído, muito pelo contrário, ele estava sendo provado. E as provas são para nos amadurecer. Tanto que lá na frente, Jó pôde fazer aquela declaração também bem conhecida, onde ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Ele estava falando de quê? De crescimento e amadurecimento que veio através da espera paciente. Tremendo isso, né? O que você pode me falar sobre isso? Porque o processo que a gente passa, né, essa experiência que Deus nos permite passar para ter um amadurecimento maior, é muito importante para a nossa vida. E nós, como Jó, vamos deixar esse legado, né? Vamos deixar aquele exemplo para nossos filhos, para nossos parentes e amigos, de ter conseguido ficar firme, de conseguido ter uma paciência grande. Nós temos que exercer isso diariamente em nossa vida de verdade, porque realmente não é fácil. Passar por diversas coisas, né? Passar por uma prova não é fácil, mas com Deus no controle dá tudo certo. E a gente pode perceber que lá no final, a paciência de Jó, a espera paciente de Jó, teve uma grande recompensa também. Qual foi a recompensa? A vitória. Deus restituiu tudo que ele supostamente havia perdido e ainda acrescentou algumas vezes mais.
Não é verdade? Então, É verdade. a gente pode sim esperar com paciência no Senhor, mesmo que aparentemente nós estejamos perdendo algumas coisas que são importantes para a nossa vida. No final de tudo, se a gente perseverar e esperar pacientemente no Senhor, Deus vai restituir e provavelmente até, como foi no caso de Jó, algumas vezes mais. Ou seja, o que Deus tem ali na frente para a gente, quando a gente confia nele, quando a gente espera com paciência, certamente vai ser muito melhor do que aquelas coisas que a gente tinha no passado e que supostamente por alguma razão perdemos. O que Deus vai acrescentar na frente vai ser muito melhor, vai trazer um proveito muito maior para mim e para você. Então, a gente pode dizer que assim como Jó esperou pacientemente, mesmo passando por situações extremas, e no final ele venceu, nós também, mesmo que estejamos passando por situações extremas, espera com paciência no Senhor, porque no final você vai vencer. Não é verdade, Stephanie? É verdade. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Então, não sai daí, que já já a gente volta depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Bom, queridos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso episódio de hoje, cujo tema é paciência. E o título da nossa mensagem é A Paciência que nos conduz à vitória. A nossa convidada de hoje é a nossa irmã Stephanie Farias. Bom, então vamos falar do nosso terceiro personagem, que também esperou com paciência no Senhor e o resultado também foi a vitória. Vamos falar então de José, um personagem também bastante conhecido e que teve que esperar um tempo longo também até se consumar aquilo que Deus tinha para ele, o plano maravilhoso que Deus tinha para ele, e ele também precisou exercer muito essa paciência para que pudesse então no final obter a vitória. José, desde muito pequeno ainda, desde a sua adolescência ou da sua pré-adolescência, tinha uma série de problemas com seus irmãos, exatamente por causa do plano, dos sonhos que Deus revelava para ele, coisas grandiosas que Deus tinha para fazer na vida dele e através da vida dele. E por causa disso, mais uma vez, pessoas se interpõem no caminho daquele que decide obedecer a Deus. Mas independente de qualquer coisa, José foi obediente a Deus e ele pôde então experimentar, através da sua fidelidade a Deus, que envolveu, é claro, a paciência para que ele pudesse então ver todos os projetos de Deus se cumprindo na vida dele, no final de tudo prevalecer sobre todas as adversidades que surgiram no caminho. Eu gostaria, mais uma vez, de perguntar à nossa querida irmã Stephanie como é que ela consegue enxergar essa trajetória de José, desde o sonho que Deus concede a ele até o palácio de Faraó. Então, pastor, esse José, ele foi um rapaz bem perseverante mesmo, porque não é fácil, né, você ser injustiçado justamente por sua família, né, pessoas de casa. E foram logo esses que foram os primeiros a começar, né, nessa provação com José. Ele passou por dificuldades com seus irmãos, foi vendido, isso não foi algo bom. Com certeza ele ficou muito triste de ter passado por esse momento. E nesse caso aí ele começou a passar por grandes dificuldades nessa trajetória que ele vivenciou. E não foi fácil, mas graças a Deus José continuou também firme e paciente no Senhor. Ele esperou, ele passou por todas as suas provas. Ele conseguiu matar cada uma delas, vencendo, claro, porque não tem uma vitória sem ter uma luta antes. E ele conseguiu passar por tudo isso. E graças a Deus depois ele conseguiu reinar e conseguiu também ser honrado dentro de sua família, né? Algo que ele, de repente, com certeza ele sonhava muito, né? Em reconciliar com seu pai, com seus irmãos. E deve ter sido um momento muito gratificante para ele, em ver seus irmãos o honrando, né? O perdoando, né? Porque foi um momento difícil.
os irmãos dele ter feito isso com ele foi algo muito cruel. Mas graças a Deus, Deus deu tempo a tudo e tudo se consertou no final. Ele, mais uma vez, mais um homem que viu a sua vitória por esperar em Deus. O que a gente pode perceber na vida de José é que, mais uma vez, pessoas se levantam, mas o que a gente tem que entender é que não são as pessoas, são aqueles que estão por trás das pessoas, influenciando as pessoas para atrapalhar os planos de Deus na nossa vida ou na vida daqueles aos quais ele chama para um determinado propósito grandioso. E quanto maior for o propósito que Deus tiver na sua vida ou na vida de alguém, certamente as oposições serão ainda maiores. Por quê? Porque no contexto espiritual existem os chamados principados e potestades que não querem ver de forma alguma os planos e os propósitos de Deus se cumprindo. Então eles vão criar situações e levantar pessoas para tentar impedir que os planos de Deus se cumprem. Mas graças a Deus nós cremos e sabemos, à luz da palavra de Deus, que todos os planos e propósitos de Deus se cumprem, acontecem, porque Deus não falha, porque Deus é perfeito e Ele é poderoso para fazer com tudo aquilo que Ele planejou venha a se cumprir. Não é verdade, Stephanie? É verdade. Como a gente estava falando no episódio anterior, que tudo é uma questão também de amadurecimento. Com certeza, José se tornou um homem muito mais maduro por ter passado por essas diversas provações que ele passou. Ele, com certeza, ele teve um amadurecimento tão divino que ele conseguiu passar para outras pessoas, como passa até nos dias de hoje para a gente, né? De um homem que foi paciente, que ele conseguiu passar por tudo isso. E graças a Deus, né? Isso é muito bom, porque a gente pega esses exemplos assim e tenta se espelhar para ser pessoas melhores. Porque nós temos que exercer a nossa paciência. Nós temos que procurar obedecer mais a Deus, procurar a ser pessoas que procuram fazer o melhor, porque nos dias de hoje realmente as coisas têm piorado um pouco, as coisas não estão ficando tão fáceis, e se a gente não exercer a nossa paciência em Deus, ainda mais nesse caos que nós estamos vivendo, as coisas podem desandar. Então é melhor dar tempo ao tempo, deixar Deus agir, porque Ele é melhor que ninguém para fazer as coisas, e é isso aí, a gente tem que somente esperar em Deus. E uma outra observação importante também na vida de José, é que a fidelidade a Deus também precisa, como precisou no caso de José, estar envolvida nessa questão da paciência. Porque, veja bem, José foi injustiçado, José foi caluniado, José foi maltratado, mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus. Em nenhum momento ele deixou de fazer segundo a vontade de Deus. Então, tudo que ele fazia com base na vontade de Deus. Então, por causa dessa fidelidade a Deus, como bem colocou a nossa irmã Stephanie, José, apesar dos pesares, ele foi amadurecendo com tudo aquilo que acontecia. Foi assim quando os seus irmãos o jogaram na cisterna, foi assim quando chegou na casa de Potifar e teve que passar por todas aquelas injustiças, aquelas calúnias por parte da mulher de Potifar. Foi assim quando estava no cárcere, quando o copeiro do rei esqueceu-se de José, quando foi liberto. E, independente disso, a Bíblia diz que em todos esses lugares pelos quais José passou, foi injustiçado, foi maltratado e sofreu, José continuou fiel a Deus e, consequentemente, Deus era com ele, sempre fortalecendo José para que José pudesse passar por todas aquelas situações. Não é à toa que, mais uma vez, a gente lembra que a paciência é fruto do Espírito. Porque se fosse uma coisa meramente humana, certamente todos esses personagens e também cada um de nós iríamos sucumbir na trajetória da nossa vida durante o nosso tempo de espera. Mas por causa dessa presença poderosa de Deus na vida desses personagens e na nossa vida, a gente consegue esperar com paciência, suportando todas essas situações que acontecem no percurso. E qual foi o resultado disso? Quando José chegou na posição onde Deus queria colocá-lo, ou seja, como segundo lá no reino do Egito, no reino de Faraó, o que aconteceu?
vitória. E todos podiam pensar, agora acabou, José vai ter boa vida. Que nada. Essa vitória trouxe ainda muito trabalho para José, porque José teve que cuidar de toda a terra do Egito, cuidar do suprimento, cuidar das pessoas, enfim, Faraó entregou tudo na mão de José. Vitória, mas ainda assim, para ser usado por Deus, continuar sendo usado por Deus para abençoar tantas vidas, para saciar a fome das pessoas, levar o perdão para os seus irmãos, ter um reencontro maravilhoso com seu pai, mas nada disso foi fácil. José continuou tendo seus percalços, mas de uma maneira triunfante, de uma maneira vitoriosa, porque em todos os momentos José dependia completamente de Deus e, consequentemente, Deus estava sempre com ele. Então, que exemplo maravilhoso para nós. Que a gente possa, apesar das dificuldades que a gente enfrenta na vida, continuarmos firmados no Senhor, porque certamente Deus está com a gente em toda e qualquer situação. E sendo assim, logo ali na frente, a vitória vai estar garantida para que Ele possa continuar nos usando para, através da nossa vitória, a gente poder também abençoar outras vidas. Que coisa linda, né, Esther? É muito lindo mesmo. Realmente, nossa vida é uma luta constante, né? É uma luta constante e, graças a Deus, com vitórias. É uma vitória atrás da outra, é uma luta atrás da outra. E nisso nós vamos prosseguindo e seguindo em fé. Porque é assim, caminhando, sendo provado, sendo aprovado. E lá a gente vai conseguir chegar até o dia que mais a gente anseia, né? Que é chegar sempre a estar com o nosso Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por esses problemas, por algumas situações em nossas vidas. E isso é bom acontecer porque nos torna maduros, nos torna pessoas melhores, pessoas que avançam, pessoas que mostram que continuam com fé, perseverantes, né? E é isso aí. E nós estamos tendo, no nosso tempo de hoje, a oportunidade de exercer essa paciência. Nós estamos vivendo um tempo ruim, um tempo de pandemia, um tempo de tantas coisas equivocadas acontecendo e principalmente essa pandemia que está tirando o sossego de muitas pessoas e muitas pessoas estão se perguntando até quando isso vai durar. Nós não sabemos até quando isso vai durar, mas Deus sabe e Ele continua no controle. Então, todos nós estamos tendo mais uma oportunidade de exercermos essa paciência, de esperarmos pacientemente no Senhor, crendo que logo ali na frente tudo isso vai passar. E nós vamos então tomar posse da nossa vitória. Não apenas nós, mas toda a humanidade que tem vivido um período de medo, um período de apreensão. Eu creio que toda a humanidade vai poder desfrutar de uma grande vitória que Deus vai dar, banindo de uma vez esse vírus da vida das pessoas, tirando o medo, tirando a insegurança, tirando tudo aquilo que tem atrapalhado as pessoas de viverem e certamente tudo vai voltar à normalidade. Então que a gente possa se preparar a cada dia na nossa fidelidade para com Deus, estando sempre na dependência completa de Deus, para que a gente possa enfrentar de cabeça erguida tudo isso, todas essas consequências que esse momento difícil que a humanidade está atravessando tem trazido. E que nós, que temos esse entendimento da importância de exercer tudo isso que a gente ouviu falar aqui no nosso programa de hoje, que a gente possa ser um ponto de apoio para as outras pessoas que não sabem disso, não estão conseguindo enfrentar essa situação de cabeça erguida, pelo contrário, estão deixando o estresse dominar, o medo dominar, muitos até precisando de um apoio profissional, um apoio psicológico para enfrentarem essa situação, mas que a gente possa ser também, se deixar usar por Deus como um ponto de apoio para aconselhar essas pessoas, orar por essas pessoas e definitivamente ajudar essas pessoas de alguma maneira a passarem por essa situação difícil, porque nós que cremos num Deus vivo, num Deus que pode todas as coisas, temos plena consciência de que no momento certo vai passar, porque Deus já tem data, já tem prazo para que tudo isso termine. Afinal de contas, Ele continua sendo fiel e no que cabe a nós, vamos continuar esperando pacientemente no Senhor, fazendo a nossa parte, porque Deus está no controle. Amém? Então, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não sai daí, e daqui a pouquinho a gente volta com os nossos avisos finais, as nossas considerações finais. É só até o intervalo passar. Voltamos já já. Tchau, tchau.
Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Bem, queridos irmãos, chegou então aquele momento importante do nosso episódio, que é o momento da nossa oração. Eu quero estar orando pela sua vida e logo depois a gente vai estar encerrando o nosso episódio de hoje. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial, onde, ó Pai, podemos tratar de um assunto tão importante, de um tema tão importante, que é a paciência, essa paciência que nos conduz à vitória. Então, que o Senhor possa ajudar o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo e a minha amiga a terem, Senhor, paciência, confiança no Senhor, porque a paciência traz confiança neste momento tão difícil que nós temos enfrentado, não só com esta pandemia, mas com os problemas que já se apresentavam na vida desse homem, na vida desta mulher. Quem sabe, antes de tudo isso começar, esse homem, esta mulher, esta família já vinha enfrentando algum tipo de dificuldade e onde precisou exercer essa paciência. Então, meu Deus, que o Senhor possa ajudá-los a perseverarem, a exercerem essa paciência, porque para que essa paciência seja exercida na sua plenitude, ela depende da sua ajuda, ela depende do Senhor. Então que o Senhor possa ajudá-los nesse momento, a exercerem essa paciência até o fim, perseverarem até o fim, para que o Senhor possa prevalecer sobre essas vidas, como o Senhor prevaleceu na vida de Noé, na vida de Jó e na vida de José. Que o desfecho da vida do meu irmão, na vida da minha irmã, possa ser o mesmo desfecho, ou seja, um desfecho vitorioso, uma vitória estabelecida e planejada pelo Senhor, porque sabemos que assim for, não irá falhar, tudo vai dar certo. Então, meu Deus, eu abençoo estas vidas em Teu nome e faço isso com alegria no coração, porque eu faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, estamos então encerrando, mas antes eu gostaria de chamar a nossa irmã Stephanie para se despedir de você. Stephanie, foi um prazer estar com você nesse episódio de hoje. Então, que Deus possa continuar te abençoando e usando a sua vida. Bom, o prazer foi todo meu, pastor, queridos ouvintes. Foi muito bom estar discutindo esse assunto, um tema que é muito importante para todos nós, que é a paciência. Que nós venhamos exercer a nossa paciência constante em nossa vida. Que assim, com certeza, nós vamos conseguir chegar à vitória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos encerrando então o nosso episódio de hoje. Foi muito bom estar com você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Vidrados na Palavra. Tchau, tchau. Fique com Deus. Bem, queridos, estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Foi muito bom estar com você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Vidrados na Palavra. Tchau, tchau.